Salve rapaziada, eu sou o Ni e no vídeo de hoje eu vou listar os 10 personagens mais fortes de One Piece. E claro, esse vídeo aqui é minha opinião, mas ela é baseada em fatos e provas que colaboram com minha teoria, tá ligado? Então se você tem fatos ou lembra de algo que eu não lembro, deixa aí nos comentários e deixa sua opinião se eu tô certo ou tô errado, né? E sem mais enrolações, bora pro vídeo. Em décima posição, eu vou colocar o protagonista do anime, Monkey D. Luffy. Bom, a princípio a gente achava que o Luffy tinha uma fruta paramécia, né, que dava a ele os poderes da borracha, a Gomu Gomu no Mi, mas futuramente, com o despertar do poder dele, da fruta dele, né, após ele morrer, literalmente, e quando ele volta à vida, a gente descobre que, na verdade, a fruta dele não é uma paramécia, e sim uma Zoan mística chamado Ito Ito no Mi, modelo Nika, que é o deus do sol do One Piece, tá ligado? E essa fruta, rapaziada, ela muda totalmente a história do Luffy, porque ela é uma fruta de um deus, e dá pra ele um poder limitado que se limita apenas à imaginação dele, tá ligado? Então, o que ele imaginar, ele consegue fazer com a fruta dele, tá ligado? Além de intensificar o haki do rei dele, que já era absurdo, o haki do armamento, o haki da observação, essa fruta, mano, estourou os poderes do Luffy. Porém, ele ainda tá em décima posição aqui, porque tem muito chão pra ele correr ainda, pra chegar no nível desses outros que eu vou falar. E, na nona posição, eu vou colocar simplesmente o Kaido. Sim, Kaido é simplesmente chamado de a criatura mais forte do mundo, e não é à toa, tá ligado? Eu sei que o Luffy, teoricamente, derrotou ele, mas a gente sabe que o Luffy não fez isso sozinho, né, mano? Ele contou com a ajuda de dezenas de pessoas que ajudaram ele, foram enfraquecendo o Kaido, contou com a ajuda de todos os samurais, de um monte de gente, de Zoro, de Lau, de Kid, tá ligado? Todo mundo ajudou o Luffy a derrotar o Kaido, então ele não fez isso sozinho, mano. Muito pelo contrário, precisou de muita gente pra bater no Kaido, e mesmo com o despertar, o Luffy quase não conseguiu, tá ligado? Então é válido dizer que o Kaido sim é mais forte que o Luffy e merece o posto nessa lista aqui. E falando mais do Kaido, mano, diferente do que muitas pessoas pensam, ele na verdade não é um gigante, mano. Ele é um Oni. Então aqueles chifres que ele tem, na verdade, não são da fruta dele, e sim da raça dele. E os Onis, mano, são uma raça extremamente raras, estão quase extintas, velho. Não sei porquê, provavelmente foi caçada pelo governo mundial, né, já que eles caçam raças que ameaçam eles, já que são muito fortes, tá ligado? E ele mostrou do porquê da raça dele ser tão forte. Cara, parece quase um tanque de guerra humano, de tão forte e resistente que ele é, mano. E agora, partindo pra oitava posição, eu vou colocar nada mais, nada menos que Shanks, o Ruivo. Ele, diferente dos anteriores, não comeu nenhuma fruta, até onde a gente sabe, né? E conta apenas com sua espada, né? Sua habilidade com a espada e seu haki do rei extremamente avançado, mano. Mas é um haki do rei que a gente quase não viu igual nessa obra, mano. É muito, muito avançado. Ele é tão forte que ele chega a tomar forma, né? Ele tomou forma de um pássaro ali. É a primeira vez que a gente viu isso no anime. O haki do rei tomar forma, mano. Muito, muito brabo, velho. Inclusive, mano, ele conseguiu imobilizar um almirante à distância só usando o haki do rei, mano. Tipo assim, ele tá lá no barco dele à distância, ele manda o haki do rei lá dele parar um almirante, tá ligado? Ele consegue imobilizar um almirante só com o haki do rei à distância, mano. Então, eu acho que ele tem mais do que motivos pra merecer o lugar dele aqui nessa lista. E já usando o Shanks de gancho, mano, me fala aí um personagem que vocês lembram que duelou várias vezes com o Shanks e nunca perdeu. É, eu acho que vocês conhecem, né? O Mihawk, Olhos de Falcão. Deixei o Mihawk aqui em sétimo nessa lista, mano. E eu sei que muito fanboy do Shanks vai falar, não, Shanks é mais forte que o Mihawk, tá ligado? Mihawk não tem feitos, não, Shanks é mais forte que ele. Mano, entenda o negócio. O Mihawk é dito como o espadachim mais poderoso do mundo há quase 20 anos, rapaziada. 20 anos. Significa que em 20 anos, ninguém conseguiu derrotar ele, mano. Simplesmente. É isso, tá ligado? É literalmente isso. Inclusive, é dito que o Shanks lutou diversas vezes com ele. E se o Shanks tivesse derrotado ele, ou pelo menos chegado perto, ele teria, né, ganhado o posto de espadachim mais poderoso. E não ganhou. Então, a gente consegue tirar a nossa conclusão daqui, né? Fora que o cara não tem tripulação, tá ligado? Ele anda sozinho ali no barquinho pelo mundo, derrotando espadachins, derrotando geral. E ele não tem uma cicatriz, rapaziada. Uma cicatriz. Então, é válido dizer que ele nunca nem foi ferido em batalha, tá ligado? O cara porra,
E recentemente foi vazada, né, a recompensa do Mihawk de quando ele era pirata, mano. E ele tinha recompensa de simplesmente 3,5 bilhões, mano. É uma recompensa que só Yonkou tem, tá ligado? É uma recompensa muito alta. E lembrando, rapaziada, o cara não tem bando. Ou seja, se o cara consegue uma recompensa tão alta quanto a de um Yonkou sozinho, tá ligado? Sem bando, sem ninguém pra ajudar ele, pouca coisa ele não é, tá ligado? Me fala aí, uma pessoa que tem uma recompensa tão alta quanto a dele, sendo sozinho, sem bando, sem grupo, sem nada. Eu duvido. E, partindo pra sexta posição, vocês vão me julgar, mas eu vou colocar ele, o homem, Edward Newgate. O Barba Branca. Ah, mas o Barba Branca é o homem mais forte do mundo. Como que ele tá em sexta posição? Simples. O Barba Branca tá em sexta posição porque tem 5 outros mais fortes que ele. Isso é óbvio. Bom, ao contrário do que muitos pensam, o Barba Branca não é gigante, não é Oni, não é nada. Ele é um humano, tá ligado? Ele é um humano que é mais alto do que o normal, mas ele é um humano do mesmo jeito. Ele comeu uma fruta paramécia chamada Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto, e dita muitas vezes como a fruta mais poderosa de One Piece, né? Já que ela tem literalmente o poder de destruir o mundo. Ele pode tanto criar terremotos, como criar ondas gigantes, criar muitas coisas, quebrar o ar, tá ligado? Literalmente quebrar o ar. Dito isso, não só a fruta dele é forte, como ele também, né? O Haki do Barba Branca é muito poderoso, tanto que ele batia de frente com o Gold Roger, tá ligado? Mano a mano, sem a fruta, só na porradaria ali. Mas, na minha opinião, bater de frente não é superar. E é por isso que, pra mim, Gold Roger está acima do Barba Branca nessa lista. Em quinta posição, Gold Roger, não é Gold Roger, é Goldie Roger. Esse é o famoso rei dos piratas, né? O homem que foi tão temido pelo governo mundial durante muito tempo, até a sua morte, né? Claro, onde parece que ele se deixou ser capturado e se deixou ser morto por algum propósito, né? Principalmente para divulgar ali seu tesouro escondido, One Piece. O Barba Branca foi o rival dele durante muito tempo e, pelo menos não foi dito no anime, ele nunca conseguiu derrotar o Gold Roger, né? Então acho que é mais do que justo colocar o Gold Roger acima do Barba Branca nessa lista. Acho que poucas pessoas vão discordar de mim nessa parte aqui, tá ligado? Porém, rapaziada, em quarta posição tem um homem que eu considero tão forte ou até mais forte que o Gold Roger. E ele é nada mais, nada menos que o herói da marinha, Monkey D. Garp. Essa parte aqui do vídeo é só os D, né, mano? Só os D. Monkey D. Garp, Gold Roger, enfim, vai ter mais aí pra frente que vocês vão ver. Monkey D. Garp é simplesmente o marinheiro mais poderoso da história. Não lembro de outro marinheiro que foi mais poderoso que ele, tá ligado? Pelo menos não desses marinheiros aí que lutam, né? Você já vai entender essa parte. O Garp, pra quem não sabe, é o vô do Luffy, né? E, na minha opinião, não tem marinheiro mais forte que ele, mano. Se tem outro marinheiro aí que se mostrou mais forte que o Garp na história, me fala aí, porque, na minha opinião, não tem, mano. Ele é o mais brabo, o mais zica. Ele constantemente enfrentava o Gold Roger e o Barba Branca, e é o cara que peitava e batia nesses piratas, e é o cara que fazia esses piratas não saírem dominando o mundo, tá ligado? Ele simplesmente aparecia e os caras ou corria ou lutava com ele e perdia. E isso tudo, rapaziada, era na base da força bruta, tá ligado? No haki do armamento ali, mano. Ele não tinha fruta, não tinha nada, não tinha nenhum poderzinho. Era na base do soco, mano. O cara pode literalmente evaporar uma ilha só dando um soco. Parece uma explosão nuclear o soco dele, mano. E se velho, ele já faz isso aí, né, que ele fez na Ilha do Barba Negra, imagina o que ele faria no auge, mano. Sério, é insano. E já que eu falei de Gold Roger e Garp, tem um pirata que esses dois tiveram que se juntar pra derrotar. E é simplesmente o Rox de Shebeck. Esse é nada mais nada menos que o pai do Barba Negra, né? E o que tudo indica é que esse cara tinha a fruta da escuridão, né? Que atualmente é do Barba Negra também. E, mano, me diz você, um pirata que conseguiu reunir Barba Branca, Big Mom e Kaido na mesma tripulação, não pode ser um pirata fraco, tá ligado? Esse cara devia ser absurdamente forte. E pra ter que juntar o Garp e o Roger, né, pra bater nele na tripulação dele, significa que o cara era absurdo demais, mano. A gente sabe, né, que ele e a tripulação dele foram derrotados em God Valley, né, naquele incidente que teve. Infelizmente, o governo mundial passou a limpa nessa história, por isso que a gente não sabe muito o que aconteceu. Mas, na minha opinião, ele fica, assim, em terceiro lugar no top 3 de mais fortes de One Piece. A gente não tem prova concreta, mas é um chute, é a minha opinião, então vou colocar ele aqui sim. Aí você me fala, e quem pode ser mais poderoso que esse cara? Eu já te conto. Em segundo lugar, eu vou colocar a pessoa, ou o cara, ou a criatura, não sei o que ele é, mas a gente sabe que ele é imortal, já que ele existe há séculos e séculos, tá ligado? Sem morrer. Eu tô falando do Imu, mano. Imu, sim, aquele que senta no trono do mundo e governa o mundo inteiro, mano. Ele é a autoridade máxima no mundo, ele senta no trono, tá no topo de topo de topo do topo, tá ligado? E sendo uma ameaça tão grande pra todos, ele até hoje não foi derrotado. Então, esse sim é especulação, né, mano? Porque a gente não tem nada de feitos dele, mano. A gente não sabe nada sobre ele. Mas pelo medo que ele bota em todo mundo e o medo que ele bota nos Goroseis, tá ligado? Dá pra especular que o cara é insanamente absurdo. Deve estar em outro nível, tá ligado? Desses outros personagens que a gente citou aqui, ele deve estar num nível acima. Provavelmente ele tem uma fruta extremamente
extremamente apelona, como a dos outros Goroseis, né? Alguma fruta que deixa ele imortal, ao ser atingido ele se regenera e tudo mais. E não dá pra saber se ele é imortal graças à raça dele, né? Ao que ele é mesmo, ou graças à fruta dele que deixou ele imortal. Mas a gente sabe que ele é imortal. E você deve estar se perguntando, bom, se o Imo tá em segundo lugar, quem tá em primeiro, tá ligado? Quem que é mais poderoso que o Imo, que tá vivo aí há centenas de anos e nunca foi derrotado? Bom, tem um ser que desafiou o mundo inteiro e é o governo do mundo inteiro e tentou libertar o mundo inteiro. O Imo estaria em primeiro lugar se não fosse um cara chamado Joy Boy. Ele era simplesmente conhecido como o Guerreiro da Libertação e ele foi o motivo do governo mundial inteiro caçar a fruta do Luffy, né? A fruta que o Luffy comeu hoje em dia. Porque eles simplesmente tinham medo do que essa fruta poderia fazer, já que eles conheceram o Joy Boy, né? Ele é o mais próximo que a gente tem de um deus no mundo de One Piece, né? Já que ele era o mais próximo do deus do sol, ele provavelmente extraiu o máximo da fruta Ito Ito no Mi, né? Que é a fruta do Luffy, mas ele também não se limitava apenas à fruta dele, já que ele provavelmente possuía o Haki do Rei mais forte da obra, mano. Aí você me pergunta, como que eu sei disso, né? Se não mostrou ele lutando, como que eu sei que ele tem o Haki do Rei mais poderoso da obra? Porque recentemente, no penúltimo episódio que lançou de One Piece, foi mostrado que o Joy Boy, antes de morrer, guardou um pouquinho do Haki do Rei dele preso dentro do robô gigante MF. E, mano, tinha um monte de Goroseis na ilha. E quando esse MF, o robô, libertou o Haki do Rei do Joy Boy, que tava preso dentro dele, mano, ele simplesmente derrubou todos os Goroseis que estavam na ilha e todos os marinheiros que estavam na ilha, mano. É um Haki do Rei extremamente apelão, mano. Usar o Haki do Rei pra derrotar um monte de figurante é uma coisa. Agora, usar um pouco de Haki do Rei que tá selado há muito tempo pra derrubar um Gorosei, mano, que é tão forte quanto um almirante, tá ligado? É um feito absurdo, mano. Essa é só uma faísca, tá ligado? Então imagina o quanto que esse Joy Boy era forte no seu auge, mano. Ele devia ser... Porra, ele devia peitar esses caras tudo junto aqui ao mesmo tempo, tá ligado? Foram criadas lendas, histórias e tudo mais, e até hoje o governo mundial tem medo do Joy Boy voltar, tá ligado? Então, imagina o quanto ele não era poderoso. E é isso, rapaziada. Teve muitos outros personagens que eu queria ter colocado nesse top 10, mas infelizmente não cabia, né? É só os 10 mais fortes. E eu vou deixar uma menção honrosa a 6 personagens que são o Chique, né? O Leão Dourado, que era um pirata que fazia parte do grupo do Rocks de Shebeck, era parceiro do Kaido e da Big Mom e tudo mais. E foi, né, um grande rival do Gold Roger depois do Shebeck morrer. O Sengoku, que é outro marinheiro forte igual o Garp, né? Mas que tem uma fruta extremamente apelona, né? Que é a fruta do Buda, que transforma ele num Buda gigante de ouro, que causa ondas de choque quando dá soco, tá ligado? Muito forte. A Big Mom, né, que também fazia parte do grupo do Rocks de Shebeck. O Rei das Trevas, Rayleigh, né, que era o braço direito do Gold Roger e quase tão forte quanto o Gold Roger, ficava um pouco atrás, mas era muito forte. O Akainu, né, que atualmente é o almirante mais forte da marinha e não mostrou todo o potencial dele, mas mostrou que ele é capaz de derrotar o Aokiji, né, que derrotou o Garp velho, então o Akainu deve ser absurdamente forte. E por último, mas não menos importante, tem os Goroseis, né, que são tão fortes quanto os almirantes, ou até mais forte, mas são vários, né, e não dá pra saber qual é mais forte que qual, então provavelmente é melhor deixar eles aqui só como menção honrosa e já tá bom demais nessa lista aqui. E é isso, rapaziada. Se concorda, deixa um like aí. Se não concorda, deixa nos comentários o que você mudaria, quem você colocaria nessa lista. Considere se inscrever no canal, né? Tamo com a meta de 100 inscritos e no mais é isso. Tamo junto, valeu e fui.